1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que volteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra ele todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gigal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Meus queridos, eu queria que você atentasse para o versículo de número 12, e em uma só voz possamos ler juntos esse versículo. Vamos lá? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nesse momento te pedimos, firmados na obra de Jesus, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós, ó Deus, abre a cortina dos céus, arrebata a nossa mente para compreendermos a verdade do Senhor para a nossa vida, nos orienta, nos renova, intervém,
move, responde, aviva-nos com a tua palavra, é o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu acompanho uma série chamada The Walking Dead. Acredito que muitos aqui também acompanham. E interessante que nessa série, em vários momentos, de várias temporadas, de vários episódios, um grupo sempre se encontra em perigo. No final de grande dificuldade, e aí chega sempre um salvador, uma intervenção, um amigo, um companheiro para ajudar e então salvar os seus amigos daquele perigo. Fazendo uma alusão a essa série, meus queridos irmãos, quando a ajuda chega na hora certa na nossa vida, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por uma demanda que é demais para nós, e aí chega no momento certo uma ajuda, alguém para nos apoiar, alguém para sustentar, alguém para nos livrar, alguém para dar um norte, uma orientação, alguém para somar força com a nossa própria disposição, em sair daquela situação, em sair daquele perigo, em sair daquela dificuldade. Quando a ajuda chega, é algo maravilhoso, não é verdade? Quantos aqui não experimentaram, contemplaram a ajuda na hora certa em momentos difíceis? Meu querido irmão, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui a palavra de Deus nos apresentando não uma ajuda humana, não uma ajuda política, não uma ajuda de um amigo, mas uma ajuda do alto. O texto que nós acabamos de ler, que é o ápice desse capítulo que lemos, diz que o Senhor nos ajudou. Versículo 12, parte B, diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, para o contexto da história de Israel, nesse momento, a gente vai perceber que Israel estava passando por um momento singular de dificuldade na sua história. Um problema político, um problema de inimigos. Os filisteus estavam, de fato, tirando a terra daquele povo. A arca da aliança estava indo de um lado para o outro. Havia uma dificuldade, um perigo, uma adversidade. E é nesse momento de dificuldade, de adversidade, quando a demanda para o povo de Israel está insuportável, é que Deus aparece com a ajuda do alto, é que Deus aparece com a sua ajuda, ao ponto do historiador, inspirado por Deus, afirmar que até aqui nos ajudou o Senhor. Esse historiador, de fato, estava registrando as palavras do grande sacerdote, quando ele diz: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Meu querido irmão, a despeito de qualquer dificuldade, adversidade, problemas e perigo que você esteja passando, eu gostaria de dizer para você, firmado na palavra de Deus, que Deus tem ajudado você. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui o Senhor tem manifestado essa ajuda transcendente em sua vida. Mas a pergunta que nós podemos fazer para o texto, para essa verdade de que até aqui nos ajudou o Senhor, é de que forma? De que forma Deus ajudou a nação de Israel? De que forma Deus ajudou ao profeta e sacerdote Samuel? De que forma Deus tem nos ajudado hoje? De que forma Deus tem ajudado a sua vida? De que forma Deus tem ajudado a sua família? Por esta razão, o tema desta noite é: até aqui nos ajudou o Senhor. E a primeira verdade, meu querido irmão, é que Deus tem nos ajudado através da sua perfeita orientação. Deus tem nos ajudado através da sua perfeita orientação. Se você olhar para o texto, meu querido irmão,
Olha aí, você vai perceber que Deus orientou o seu povo. No versículo 1, nos conta sobre a situação de Israel. Então vieram os homens de Queriate, Jearim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. A situação não era boa. Versículo de número 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram e chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Ou seja, a casa de Israel, a nação de Israel dirigia as suas lamentações, dirigia as suas indagações, arrancava do peito toda a dor em forma de oração e clamor, e apresentava essa dor e essas indagações, indignações, dores na alma ao Senhor. Ou seja, a situação do povo era uma situação de lamento, uma situação difícil, uma situação de perigo, diante daquele furto em relação à arca do Senhor, mas mais do que isso, diante de um contexto político, até porque os filisteus estavam ali tirando a terra de Israel, tirando a terra do povo de Deus. Contexto de guerra, contexto de luta, um contexto de choro, um contexto de lamento. Todavia, no versículo 3, a palavra de Deus aqui nos mostra que Deus não se esqueceu do seu povo, e Deus ajudou o seu povo através da sua perfeita orientação. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 3 em uma só voz. Vamos lá? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é do vosso Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Asterotes e serviram ao Senhor. Meu querido irmão, diante daquele contexto de lamento, o povo estava lamentando diante do Senhor, abrindo o coração e dizendo: Deus, olha a nossa situação, difícil, perigo, os filisteus estão diante de nós, tirando a nossa terra. Mas diante desse caos, meu querido irmão, por meio do profeta e sacerdote Samuel, Deus fala com o seu povo, Deus orienta o seu povo, Deus mostra um novo caminho para o seu povo. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que votais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O profeta e sacerdote Samuel está orientando o seu povo, o povo de Deus, por parte do próprio Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a história de Samuel, nós percebemos que Deus o levantou para ser boca de Deus para o povo do próprio Deus, para ser boca de Deus, profeta de Deus, líder, sendo utilizado nas mãos do Senhor, para orientar a nação de Israel, para orientar o povo de Deus. Em meio àquele caos, em meio àquele lamento, o profeta se levantou como ministro do Senhor, como embaixador de Deus, dizendo para o povo: vocês precisam aí abandonar a idolatria. Se vocês querem de fato voltar para o Senhor, convertam o coração de vocês, abandonem a idolatria, retirem os Balaíns, os Astarotes, retirem de fato, em outras palavras, esses deuses falsos construídos pelo homem, retirem isso tudo do meio de vocês, porque essa é a orientação de Deus para vocês diante desse lamento, diante desse caos, diante desse perigo. Meu querido irmão, como é bom saber que na história de Israel, na história do povo de Deus, mesmo o povo passando por um momento difícil, mesmo o povo em pecado, e o pecado aqui se chama o pecado da idolatria, mesmo o povo em lamento, em situação de perigo, em pecado, mesmo assim, Deus levanta o seu profeta para orientar o seu povo no caminho que o povo deve andar. O princípio dessa realidade, meu querido irmão, é que seja qual for a nossa situação, seja
como estiver o nosso estado, seja um estado elevado no que diz respeito à sua compreensão de espiritualidade, ou seja em um estado mais baixo na sua compreensão no que diz respeito a um padrão de espiritualidade, seja como você estiver, quando Deus manifesta a sua orientação, Ele manifesta poderosamente, e a gente fica com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz, as suas orientações, a presidência dele sobre a nossa vida, com o intuito, irmãos, de unicamente mostrar a sua verdade, a sua palavra, a sua orientação para as nossas vidas. Meu querido irmão, Deus tem nos ajudado por meio das suas orientações. Deus levantou o profeta, e o profeta falou da parte de Deus. Há um teólogo que disse certa vez, baseado totalmente na palavra de Deus, que todas as vezes que Deus quer julgar um povo, Deus tira desse povo seus profetas. Deus tira do meio desse povo a sua palavra, a sua voz. Mas louvado seja o nome do Senhor, meu querido irmão, que em nosso meio Deus não retirou a sua palavra, que em nosso meio Deus tem nos orientado dia após dia por meio da sua palavra, que Deus tem levantado pessoas, que Deus tem levantado servos e servas do Senhor para nos orientar conforme a sua palavra. É desta forma, irmãos, que Deus tem nos ajudado, nos orientado por meio da sua palavra. Interessante que no versículo 4, o texto diz: então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Uma expressão dessa orientação de Deus para aquele povo é que eles deveriam deixar e abandonar toda idolatria e servir somente a Deus. É uma orientação contra todo e qualquer tipo de idolatria. E quando nós olhamos, irmãos, para o nosso contexto atual, idolatria não é apenas aquela imagem que foi construída por mãos humanas, onde as pessoas se curvam, adoram ou pedem intercessões ou milagres. Mas idolatria é tudo aquilo que está no lugar de Deus em nossa vida, é tudo aquilo que ocupa um lugar de honra em nosso coração. A família pode se tornar um ídolo na sua vida, por incrível que pareça, quando você coloca a família no lugar de Deus. O seu marido, a sua esposa, também podem se tornar ídolos na sua vida, quando você substitui a presença de Deus, que deve ser única e central no seu coração, e põe no lugar de Deus tais pessoas. O trabalho pode se tornar um ídolo na sua vida. O dinheiro pode se tornar um ídolo na sua vida. A política pode se tornar um ídolo na sua vida. Um candidato pode se tornar um ídolo na sua vida. Mas, meu querido irmão, a orientação da parte de Deus para nós nessa noite é: deixem esses ídolos, abandonem esses ídolos, sirvam somente ao Senhor, somente a Ele. A orientação da parte de Deus para a nossa vida, ela está totalmente revelada nas Escrituras Sagradas. Nós bem sabemos que no passado Deus se revelou por meio dos seus profetas. No Novo Testamento, Deus se revelou por meio dos seus apóstolos. Os profetas escreveram o Antigo Testamento, apóstolos e evangelistas escreveram o Novo Testamento. O cânon está fechado, a Bíblia está completa, total. Deus, portanto, se revela a partir das Escrituras. De que forma, pastor, nós ouvimos a voz de Deus? De que forma, pastor, nós ouvimos agora as orientações de Deus? A partir das Sagradas Escrituras, a partir da Bíblia, a partir da revelação do Senhor. Ah, pastor, estou esperando Deus falar comigo, estou esperando um anjo vindo da parte do céu, para que Deus fale exatamente aquilo que eu estou precisando. Meu querido irmão, talvez aquilo que você esteja precisando já está aqui revelada na palavra. É somente abrir as Escrituras e ler a palavra, e você vai entender o que Deus quer de você.
O apóstolo Paulo, falando sobre essa verdade, ele disse: mesmo que vindo um anjo do céu e vos pregue uma palavra, um evangelho que vá além deste, que seja anátema, que seja maldito, porque Deus tem se revelado por meio da palavra do Senhor. De tal forma, meu querido irmão, que nós ouvimos as orientações de Deus, quando alguém explica a palavra de Deus de uma forma fiel às Escrituras Sagradas, de uma forma fidedigna à palavra do Senhor. Nós não queremos achismos, nós não queremos histórias, nós não queremos fábulas, nós não queremos piadas. Essas coisas já estão cheias aí no mundo afora, fora da igreja. Nós não queremos nada disso. Nós queremos a exposição da palavra, nós queremos ouvir a voz de Deus por meio da exposição fiel às Escrituras Sagradas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Isso, irmãos, de fato é a orientação de Deus para nós. Ah, pastor, Deus me falou que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo outro, mas será que tem a aprovação da palavra? Meu querido irmão, se você sente algo no seu coração e acha que é de Deus, mas se você vai conferir na palavra, e essa palavra, a palavra do Senhor, reprova tal ação, reprova tal sentimento, reprova tal intenção no seu coração, meu querido irmão, então repreenda isso em você, porque o coração do homem é enganoso. E as nossas atitudes, as nossas emoções, aquilo que nos movimenta a tomar decisões, deve ser unicamente a palavra de Deus. Ah, pastor, eu estou sentindo paz de fazer isso, de fazer aquilo. Eu sei que a Bíblia não aprova tanto, mas eu estou sentindo paz. Ah, pastor, eu estou sentindo uma inquietação no coração, acho que devo fazer isso, acho que eu devo fazer aquilo outro, mas não sei, eu acho que a Bíblia não diz, não aprova isso, mas eu acho que Deus está falando. Meu querido, esse Espírito não vem de Deus, porque o Espírito Santo vem para testificar acerca das Escrituras, acerca da palavra. Ponha em xeque o seu coração diante da verdade revelada na Bíblia. Policie as suas motivações, toda paz, toda intenção, todo intento no seu coração diante desse espelho autêntico e profundo que se chama Bíblia. Segunda verdade, Deus tem nos ajudado através da sua poderosa intervenção. Acompanhe comigo o texto, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Veja que essas orientações o povo fez, o povo obedeceu, de tal forma que foram orientações que expressaram o sentimento de pecado, profundidade de pecaminosidade, ao ponto deles confessarem ao Senhor: pecamos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor. Versículo 7, quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Veja a opressão. Ouvindo eles, os filhos de Israel, eles tiveram medo. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Meu querido irmão, eles ouviram falar dos filisteus, que os filisteus estavam indo ao seu encontro. Se você prestar bastante atenção aí no versículo 7, diz: quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filhos dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Ou seja, eles estavam, irmãos, com muito medo, com muito temor. Os príncipes dos filisteus estão subindo aí com um grande exército para destruir essa nação. É um contexto de guerra.
E aí eles se voltaram para o profeta, o sacerdote Samuel, e falaram para ele: Samuel, continua clamando, ora por nós, que a coisa não tá boa. E se você olhar no versículo de número 9, diz o texto: tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Eles pediram para Samuel orar. Samuel começou a fazer um holocausto, e nesse momento de prática religiosa do sacerdote Samuel, os filisteus chegaram ao encontro para lutar, chegaram para pelejar, chegaram para a batalha. Enquanto Samuel, versículo 10, oferecia o holocausto, vamos ler todos juntos. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, versículo 10, todos juntos, parte B. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Ou seja, o cerco estava preparado. Os filisteus chegaram diante da comunidade dos filhos de Israel, do povo de Deus. Eles estavam prontos, irmãos, os filisteus, para de fato acabar com aquela nação, com aquele povo, para de fato ferir aquele povo com espada, para minimizar de uma vez por todas a nação hebraica, para tentar de uma vez por todas acabar com alguma cultura que houvesse ainda naquela nação. Eles estavam ali, irmãos, para de fato acabar com aquele povo. E o povo de Deus, os filhos de Israel, estavam com medo, pediram ajuda a Samuel. Samuel fez um holocausto, começou a orar, e nesse momento os filisteus chegaram para acabar com o povo de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que de repente trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmãos, tente pensar nessa imagem. Os filisteus diante do povo de Deus, prontos para acabar com aquela nação. O povo de Deus sem nenhuma atitude, sem nenhuma expectativa de reação, de defesa, apenas lamentava. E diante daquela situação, diante dos filisteus, Deus trovejou, uma grande voz saltou do trono da graça, de tal forma que todos aqueles filisteus foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não foram os filhos de Israel, não foi o povo de Deus, não foi Samuel que lutou de um por um, não foi o exército de Israel, mas foi a voz de Deus. Deus disse: vou intervir, e Ele veio. Os inimigos foram destruídos diante dessa poderosa intervenção do Senhor. Eles não podiam fazer mais nada, não tinha mais recurso, não tinha defesa, mas Deus apareceu com ajuda e disse: agora é comigo, agora eu vou agir, agora é minha vez. Meu querido irmão, quando não há mais forças, quando não há mais disposição, quando os nossos esforços já se esgotaram todos, diante dos inimigos, diante das dificuldades, diante das adversidades, quando a demanda da vida está grande demais, ao ponto de não conseguir mais viver, nem andar, nem querer existir, é nesse momento que Deus vem sobre nós com intervenção, dizendo: agora é minha vez de fortalecer a sua vida. No momento certo Ele vem e intervém poderosamente.
Meu querido irmão, você crê nessa verdade? Deus, Ele intervém poderosamente na sua vida. De que forma Deus tem nos ajudado, pastor? Ele tem nos ajudado por meio das suas orientações, mas Ele também tem nos ajudado por meio das suas poderosas intervenções. Há momentos na vida, meu querido irmão, que só uma intervenção de Deus para mudar. Há momentos na vida que somente um milagre de Deus para mudar essa situação, para transformar essa situação, para resolver tais causas. Há situações na vida diante de tanto caos e lamento que somente a intervenção de Deus poderá nos livrar, nos socorrer, nos libertar, agir em nós para resolver todos os nossos problemas. Somente uma intervenção de Deus diante dos impossíveis da nossa vida, esses impossíveis se tornam possíveis, porque Deus é poderoso para agir, irmãos, infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou sonhamos. Ah, pastor, é impossível disso acontecer. Ah, pastor, não tem jeito. Ah, pastor, está difícil. Eu não consigo mais suportar. Eu não consigo mais caminhar. Não dá mais. A minha família vai de mal ao pior. Ah, o meu marido, pastor, não tem mais jeito. Ah, minha esposa, não tem mais jeito. Ah, os meus filhos abandonaram a igreja. Estão no mudão. Estão vivendo uma vida de paixões mundanas. Ah, o meu trabalho está um caos. Eu não consigo mais ir para lá. Meu querido, é nesse momento que nós precisamos pedir a ajuda de Deus, a intervenção do Senhor, e como diz a palavra, no momento certo Ele virá com sua intervenção e livrará cada um de nós desse caos. Você precisa crer nessa palavra. Mais do que isso, queridos, essa intervenção poderosa, ela é uma intervenção totalmente cristocêntrica. Eu queria que você olhasse para esse texto e enxergasse Jesus Cristo nele, porque não tem como falar de intervenção, não tem como falar de milagre, não tem como falar solução de caos, não tem como falar de salvação, de mudança de vida, de transformação, de intervenções poderosas de Deus diante das nossas aflições e adversidades, se não falar de Jesus Cristo. Há um teólogo que disse que se Cristo não for pregado, ali não existe pregação cristã. Há um livro do Timothy Keller, Pregação, e ele diz que toda pregação tem que falar de Cristo, tem que falar do Evangelho, porque senão vira moralismo cristão. Porque senão a pregação que não apresenta Cristo e salvação se torna apenas uma pregação moralista. Uma pregação no Antigo Testamento que não apresenta a salvação em Cristo pode ser a mesma pregação de um judeu em uma sinagoga. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos, irmãos, a claridade da revelação aqui, apresentando o Cordeiro de Deus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Olha aí para o texto, veja o que é que Samuel faz para resolver aquela situação diante daquele caos. Eu gostaria que você pudesse olhar para o texto novamente e perceber aí o que diz a palavra no versículo de número 9, antes de tal intervenção. Vamos ler juntos? Tomou, pois, Samuel o que foi que Samuel fez, irmãos? Ele tomou um cordeiro. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou. O que foi que o povo pediu para Samuel? O povo pediu para que Samuel orasse. Samuel, a gente precisa da ajuda de Deus. Tu és sacerdote aqui, tu és profeta, tu tens a unção do Espírito. Só tu para falar com Deus e mudar a nossa vida. Porque os inimigos estão vindo e eles vão dar cabo de nós. Na linguagem nordestina, como se Samuel estivesse falando: tá certo, deixa comigo. O que fez Samuel? Não apenas orou, não apenas intercedeu, mas ele tomou um cordeiro. Ah, quão bendito é esse cordeiro, quão maravilhoso é esse cordeiro, quão profundo e gracioso é esse cordeiro. Quão milagroso é esse cordeiro.
Porque diz o texto, irmãos, que esse cordeiro foi tomado por Samuel e ele o sacrificou em holocausto ao Senhor. O sacerdote denunciou o pecado daquele povo, era a idolatria. Eles seriam julgados e disciplinados, destruídos pelos seus inimigos, todavia com permissão do próprio Deus. Todavia, o que é que apazigua a ira de Deus contra um povo idólatra? O que é que apazigua a ira de Deus diante dos pecados do povo? O povo será destruído, o povo será julgado, os filisteus estão indo para dar cabo da vida desses pecadores. Mas o que é que muda essa situação? O que é que tira o pecado do povo? O que é que faz com que o povo tenha relacionamento com Deus e Deus venha e intervenha no meio do povo, retirando o pecado do povo e dando vida para o povo, salvando o povo de seus inimigos? É esse cordeiro, querido. E diz o texto que Samuel tomou o cordeiro e o sacrificou ao Senhor. Quando nós olhamos para a revelação bíblica no Novo Testamento, João Batista diz sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para que a ira de Deus pudesse ser apaziguada, sangue deveria ser derramado, porque o salário do pecado é a morte. Ele mata esse cordeiro, mas esse cordeiro aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar, que foi entregue em nosso lugar, que derramou o seu sangue para apaziguar a ira de Deus que era sobre nós por causa dos nossos pecados. Nós estávamos perdidos, sem jeito. O apóstolo João, tratando dessa realidade de perdição, ele afirma que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia dar jeito à nossa vida, e diz o texto que ele chorava muito, por causa da nossa condição de desastre, por causa da nossa situação de morte, de pecado. E diante de nós, irmãos, o grande exército se levantou para retirar a nossa vida, para nos disciplinar, para retirar toda a paz do nosso coração, toda a alegria do nosso coração. E esse exército que se levanta diante de nós como juízo é a ira de Deus sobre todo pecador. Todavia, meus irmãos, diante desses inimigos eternos, diante desses inimigos que dá cabo da nossa vida espiritual, diante dessa realidade, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Não foi Samuel que fez o holocausto, mas foi o próprio Deus que enviou seu Filho para ser sacerdote e sacrifício em nosso lugar. Ele mesmo se entregou, ele mesmo foi o sacrifício, ele mesmo foi o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, que pagou o preço pelos nossos pecados, que apaziguou a ira de Deus diante das nossas vidas e disse: eu paguei o preço, eu morri pelos teus pecados, todo o principado e potestade está agora debaixo dos meus pés. É o que diz o Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, todos os nossos inimigos espirituais, toda a condenação que estava diante de nós, todo o juízo maldito e eterno que estava diante dos nossos olhos espirituais, eles foram arrancados, destruídos, arrebatados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo de Nazaré é esse Cordeiro de Deus que veio intervir na nossa vida. Nós estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus,
Nós estávamos trilhando o caminho de morte eterna, andávamos segundo a nossa própria vontade, éramos por natureza filhos da ira, todas as nossas disposições, inclinações do nosso coração eram contrárias à vontade de Deus. Nós pecávamos contra o Senhor por pensamento, por natureza, por palavras, por disposições, estávamos escravizados ao pecado, trilhávamos o caminho da morte eterna, estávamos condenados ao inferno, ao juízo eterno. Mas louvado seja o nome de Deus, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida eterna. Louvado seja o nome de Deus, irmãos, porque Ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho, Jesus Cristo, seu unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Louvado seja o nome de Deus, que o sacrifício por nós foi feito, e esse sacrifício aconteceu lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Deus, porque se temos que nos gloriar em alguma coisa, a gente se gloria apenas na cruz de Jesus Cristo, porque é por meio do seu sacrifício, por meio da sua cruz, por meio dele ser levantado no madeiro e ter derramado sangue, que os nossos pecados são apagados, que nós somos perdoados por Deus, que essa ira de Deus que era contra nós por causa dos nossos pecados é agora apaziguada, e agora em Cristo nós vivemos em um novo e vivo caminho. É o Cordeiro de Deus, irmãos, que é a intervenção poderosa de Deus na nossa vida. Mais adiante a gente olha para esse texto, nós percebemos que mais do que uma poderosa intervenção, Deus tem nos ajudado através da sua constante providência. Deus tem nos ajudado através da sua constante providência. Houve a intervenção de Deus. No versículo 12, Samuel tomou então uma pedra e pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não para por aí. O texto continua dizendo: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Foi a mão do Senhor contra eles, não somente um dia, não apenas em um momento de holocausto e de conversão, não somente em um momento de decisão, não somente em um momento de mudança de vida. Foi a mão de Deus sobre o povo, não somente em um aspecto da fé, não somente em um momento da história, não somente em um momento no culto, mas foi a mão de Deus sobre o povo em todos os dias, contra os seus inimigos todos os dias, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. O que é que isso nos ensina, pastor? Olhe para mim aqui um instante. Que Deus tem nos ajudado sim por meio das suas orientações, que Deus tem nos ajudado sim por meio das suas poderosas intervenções, mas Deus também tem nos ajudado por meio das suas constantes providências. A mão do Senhor tem operado no meio do povo todos os dias. Os inimigos só não se levantam novamente para invadir Israel, porque a mão do Senhor tem prevalecido sobre o povo. A bênção de Deus está todos os dias sobre o povo. Deus está protegendo o seu povo todos os dias. Meu querido irmão, isso é uma realidade maravilhosa para cada um de nós. Ah, pastor, eu acho que eu não vou conseguir chegar até o final da minha vida cristã. A luta está grande demais, a prova está difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Meu querido irmão, você vai conseguir, não é por causa de você não, é porque Deus tem sustentado você com a mão dele todos os dias da sua vida. Você vai chegar até o final, não é por causa da tua força, não é por causa da tua capacidade, não é porque você é o bonzão, não, você vai chegar até o final da caminhada cristã, porque Deus tem sustentado você todos os dias da sua vida. É o que na teologia nós chamamos de perseverança dos santos. Você vai perseverar até o final, você vai chegar até o fim.
Ah, pastor, está difícil, mas quando não tiver jeito, Deus vai vir novamente e vai intervir na sua vida. E Ele vai te fortalecer, Ele vai te empurrar, e Ele vai sustentar você. E no momento que você não conseguir mais andar, Ele vai te levantar e vai dar um novo gás na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus vai sustentar você todos os dias, até o final. Até um dia você atravessar de fato essa porta da morte e se encontrar com Jesus Cristo na eternidade. Ele vai sustentar você. É a mão de Deus que tem segurado, meu querido irmão, o teu coração, a tua mente, a tua vida no caminho do Senhor. Se Deus entregar você às suas próprias paixões, você vai embora, você abandona a igreja, você abandona o evangelho, você abandona Cristo, você quer saber do mundo, você quer saber em satisfazer os seus pecados. Se de fato Deus deixar você entregue a você mesmo, você não estará com o Senhor. Eu não estarei com Deus. Se Deus do céu chegasse para mim e falasse: Otávio, viva agora a sua vida, eu não estarei com você, é com você somente. Meu querido irmão, eu estaria perdido, porque eu conheço as intenções do meu coração, eu conheço a minha natureza pecaminosa, eu sei o que habita dentro de mim, mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele não me abandona, Ele tem segurado a minha vida, o meu coração, a minha mente no caminho dEle. Por mais que eu queira trilhar os meus próprios passos, Ele tem me resgatado de volta. É Ele quem segura a nossa vida, querida. Há uma oração de um pastor puritano do século XIX que disse: Senhor Deus, não me entregue as minhas próprias paixões. Ele vai sustentar você até o final. Pastor, eu vou perder a salvação. Não vai. Nada poderá separar você do amor de Deus. Ah, pastor, eu vou perder a minha fé. Não vai. A fé é um dom de Deus. Ele não tira, ele dá e não pede de volta. Ele deu. Ah, pastor, essa obra não vai ser completa, não terá fim na minha vida essa obra de Deus. Vai sim, Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós é de completá-la até o último dia. Ele vai terminar, ele vai completar, ele vai realizar. Ah, pastor, é muita luta, é muita dor, mas Ele está fazendo a sua obra, Ele está lapidando você, Ele está formando o teu caráter espiritual, Ele está lapidando a tua natureza, para que você viva de santidade em santidade, até o momento de você se encontrar com Jesus Cristo em um corpo incorruptível. Mas para isso acontecer, Ele está lapidando você, Ele está trabalhando em sua vida, com a mão dEle, Ele tem sustentado você. E essa mão sustenta você no caminho do Senhor, mas essa mão também, de uma outra forma, livra você de todos os seus inimigos. E meu querido irmão, pense bem, inimigo aqui não é gente não, viu? Inimigo não é a sogra não, não é primo, tia. Eu amo a minha sogra, até para deixar bem claro aqui, viu? Hoje indo para Palmares, visitando o nosso irmão Arthur, que infelizmente perdeu a mãe esses dias, e nós oramos por ele ali. Nós estávamos viajando com eu, minha esposa, minha mãe e minha sogra. Que bênção, irmãos, viajar com essas mulheres amadas que Deus colocou na minha vida. O inimigo não são pessoas. O apóstolo Paulo disse que nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra principados e potestades. Ele vai sustentar você, amém? Ele vai sustentar você, confie no Senhor. Meu querido irmão, eu estou falando uma palavra pura e verdadeira para você nessa noite, palavra de Deus. É por isso que eu queria que você não conversasse com a pessoa que estivesse do seu lado, que você prestasse atenção à palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós chegamos no final do texto e percebemos uma gloriosa verdade. Deus tem nos ajudado por meio das suas orientações, poderosa intervenções, constante providência e, por fim, em último lugar, Deus tem nos ajudado através da sua gloriosa restituição. Olhem para o texto, veja o que diz o versículo de número 13,
14, aliás, em diante. Vamos ler juntos em uma só voz? As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Aquela terra que foi retirada pelos inimigos de Israel, agora foi restituída pela ação de Deus mediante o seu povo. O texto é claro, meu querido irmão, em afirmar que as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, tudo aquilo que os filisteus tinham roubado de Israel, de terra, de terreno, de posse, de poção, essas coisas, essas terras, essas posses foram restituídas para o povo de Israel. Deus tem nos ajudado por meio dessas intervenções. E essa intervenção aqui, irmãos, é uma gloriosa restituição. E essa gloriosa restituição é uma restituição que envolve terra. E a terra para o povo de Israel era muito importante, porque foi uma terra que Deus tinha prometido a Abraão. Uma terra que Deus tinha lembrado essa promessa a Moisés: ó, tira o meu povo do Egito, porque eu vou dar essa terra ao meu povo, uma terra que eu prometi a Abraão. Uma terra que Josué, juntamente com o povo, entrou nessa terra prometida e tomou posse dessa terra e habitou nessa terra. Mas agora essa terra de Canaã, essa terra prometida, tinha sido retirada, roubada do povo de Israel, do povo de Deus, pelos filisteus, mas mediante o holocausto, mediante o sacrifício, mediante a intervenção poderosa de Deus, essas terras foram restituídas. A terra estava completa novamente, a terra de Canaã foi restituída, essas partes que foram roubadas agora foram restituídas por Deus para o povo. Meu querido irmão, isso é de uma gloriosa verdade para nós, porque nós temos também uma promessa de terra, não uma terra terrena, não uma terra deste mundo, vista por este mundo, mas uma terra celestial. Não uma Canaã terrena, mas uma nova Canaã. Deus tem prometido para mim e para você um novo céus e uma nova terra, e isso transmite a ideia de restituição, porque desde que entrou o pecado, nós fomos expulsos do jardim de Deus, nós fomos expulsos da presença de Deus, nós fomos expulsos do paraíso de Deus, por causa do pecado. Mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que tira o pecado do mundo, um dia, irmãos, nós entraremos novamente nessa terra de Deus, esse paraíso de Deus, e estaremos com Deus em novos céus e em nova terra. Haverá uma restituição de terra para o povo de Deus, não para este Israel, mas para o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra. Não é uma restituição de bens materiais, não é uma restituição de posses que a gente pode ver e comprar nesse mundo, não é restituição de carro, não é restituição de casa, não é restituição financeira. Deus não está tratando desse tipo de restituição, mas Deus está tratando de uma restituição celeste, de um renovo celeste, de uma terra celeste, de um céu celeste, onde um dia nós retornaremos para o nosso lar, da onde de fato nós somos cidadãos celestes, de uma pátria celestial, de uma terra celestial. Tem muita gente, irmãos, que está presa nesse mundo, pensa que apenas vive para esse mundo, para comprar coisa nesse mundo, para ganhar esse mundo. Mas, meu querido irmão, você não é daqui, você é de um mundo que vai além daquilo que os seus olhos podem ver. Você pertence ao céu, você pertence à eternidade, você pertence a um novo céu e a uma nova terra, e no tempo certo Deus vai restituir isso que fora perdido
por você e por causa dos pecados. Um dia nós vamos retornar para a nossa casa. Um dia nós vamos retornar para, de fato, o que se chama de lar. É aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos atravessar o rio da morte e chegaremos do outro lado da margem e contemplaremos a nossa morada celestial. Essa é a restituição de Deus na sua vida. Tem muita gente que pensa em restituição de bens materiais. Deus tem que me dar, Deus tem que me restituir. Não, meu querido, você não exige nada de Deus, não. Tem até uma música antropocêntrica aí que cantam, muito restituição. Deus tem que me restituir as bênçãos materiais e por aí vai. Não, meu querido irmão, você não exige nada de Deus. Deus tem que restituir aquilo que Ele prometeu e que Ele vai fazer, que é a promessa dEle na sua vida, de novo céu e de nova terra. Aquilo que Ele puder dar para você hoje nessa terra é gratidão, é graça, é misericórdia da parte dEle na sua vida. Você não exige nada de Deus. Você espera sim essa promessa acontecer. Você espera sim essa promessa virar realidade na sua vida. Uma promessa que já é real, porque diz a palavra que Ele já nos glorificou. Portanto, meu querido irmão, Ele tem te ajudado também dessa forma, através da sua gloriosa restituição. Como é bom quando a ajuda vem. Não é verdade? Quando a gente está em perigo, em dificuldade, e vem alguém para nos ajudar. E vem alguém para nos fortalecer. Esses dias, até falei, estou acompanhando a série The Walking Dead. E na série, muitos personagens ali estão em perigos e apuros, precisando de ajuda. E no momento certo, a ajuda aparece para livrar os seus amigos daquela dificuldade, daqueles problemas. Meu querido irmão, quando a ajuda vem, é uma bênção. Quando a ajuda aparece, é algo que vem do céu. A ajuda chegou. A ajuda vem de Deus. Seja o que for, até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar.